Bom, 3 coisas são super importantes para emagrecer depois dos 40, sempre, tá, mas depois dos 40 principalmente. Primeira coisa, entender qual é o teu horário de maior fome. Tem um vídeo aqui no canal sobre isso, vou deixar aqui embaixo esses links para tu assistir depois. Determinando o horário que tu tem mais fome, se é de manhã, se é de tarde ou se é de noite, tu já sai na frente. Então, esse horário da maior fome tem que estar assim, ó, na tua cabeça, sabendo do teu horário de maior fome. Ó, até respirei fundo. Sabendo do teu horário de maior fome, guria, leva um esparadrapo na boca se alguém te oferecer uma coisa que tu não tá ali no teu horário de comer. Então, se tu sabe que tu tem que comer ali o teu pãozinho, o teu arroz, né? Uma coisa com carboidrato um pouquinho mais rápido, uma quantidade combinada. No final do dia, não aceita se alguém te oferecer um pão no trabalho. Pensa: "Bom, meu horário de maior fome é de noite, eu tenho que deixar para lá, né, para lá para baixo do meu dia, esse alimento tal aí que estão me oferecendo". Diz não. Saber dizer não é dizer sim pra gente. Então, muito boa essa frase, né. Saber dizer não é dizer sim pra gente. Gostei, de minha autoria, acabei de inventar. E além de toda essa questão de tu dizer não na hora que tu sabe que tu pode dar uma descambada e que tu sabe que de noite tu vai ter lá, caso tua fome seja maior à noite, tu vai ter teu pãozinho lá e tal. É tri importante depois dos 40 cuidar o índice glicêmico dos alimentos, né. Não comer, por exemplo, pão sozinho, porque ele aumenta mais a insulina. Eu sei que são questões técnicas, mas a diabetes tipo 2, a resistência à insulina, elas aparecem nessas doenças, esses sinais, vamos dizer, sintomas, né, e doenças aparecem depois dos 40 normalmente. Tem uma carga, hereditária? Sim, até tem, mas a diabetes tipo 2, que é aquela que a gente tem com a idade, ela não está ligada só nesse karma familiar, "Ah, minha família toda tem", não. Então depois de uma idade, principalmente depois dos 40, é super importante entender quais são os alimentos que a gente poderia comer mais sozinhos, né, e quais são aqueles que a gente tem que evitar para não dar essa carga de açúcar, e aí a insulina sobe também, e resistência à insulina com o tempo pode aparecer. A terceira coisa, que é tri importante também, tá tudo tri importante hoje, né, são 3 coisas tri importantes, tri, tri, que é o seguinte, não tirar, como eu falei, os carboidratos rápidos, mas colocar eles numa quantidade adequada, combinada no horário que tu tem mais fome. Então, vou dar o exemplo de uma pessoa que tem mais fome no final do dia, na hora do jantar, deixar ali um pãozinho, deixar ali um arroz ou uma batata e respeitar um princípio básico de quem precisa emagrecer. A gente sabe na faculdade, eu sei que faz tempo que eu fiz faculdade, muita coisa mudou e outras coisas não. Mas quando a gente divide um prato, a gente divide o prato em um quarto de carboidrato rápido. Pode ser batata, arroz, macarrão, o que tu quiser, tá? Os amidos, né, dos carboidratos rápidos. Só que se tu conseguir colocar um quarto do teu prato, até pode misturar arroz, farofa, macarrão, mas se eles ocuparem um quarto do teu prato, aquela quantidade de carboidrato ali dentro de uma dieta de 1.200 calorias, que é onde a gente parte, né, no início, depois a gente vai ajustando, é o ideal. Então sempre coloca na cabeça, tu não vai deixar de comer arroz e massa e batata, mas coloca esses alimentos num quadrante do teu prato. Isso vai garantir que aquela refeição não vai ter um carboidrato muito alto, vai garantir que tu pode comer as coisas que tu gosta e fechando em 1.200 calorias se tu respeitar as outras refeições do dia também. E uma informação bem útil é que a batata é melhor que pão, porque mesmo dentro de 100 gramas de batata e 100 gramas de pão, o carboidrato que tem dentro da batata é muito melhor do que o carboidrato concentrado, né, farinha concentrada que está dentro do pão. Então as escolhas também são muito importantes. Eu vou deixar aqui embaixo a revistina, que explica todo o jeito que eu explico isso, de uma forma bem lúdica e colorida. E eu vou te dizer uma coisa, hoje eu tenho mais pacientes que emagrecem e mantêm o peso com 40 anos ou mais do que com 30. Sabe por quê? Porque já fizeram de tudo, já passaram por todas as modas e não funcionou. E aí quando eu venho com a explicação científica simples, a pessoa testa e dá resultado, pronto. Resultado numa dieta de emagrecimento é claro, roupa mais folgada, principalmente na região da cintura, tu conseguir entender o que que tem que fazer, mas principalmente paz mental. Pessoa que vive com esse problema a vida inteira, tipo uma prisão perpétua, precisa ter paz mental. E o que que é isso? É escolher a coisa certa e dizer: "Não, isso aqui eu tenho direito. Não, isso aqui faz parte". Ontem eu estava atendendo uma guria que falou assim: "Nossa, Tina, sabe que
Às vezes eu tô comendo ali um pão, né, que tá permitido aqui, que a gente desenhou aqui o meu emagrecimento e tá funcionando, mas aí eu tô comendo um pão e a pessoa me olha e fala: "Nossa, tu pode comer pão? Sabe que pão tem isso e aquilo de ruim". E aí ela fala: "Ai, eu fico em dúvida se tá certo". Então essa paz mental, que a pessoa que entende como funciona, que ela tem essa paz mental, isso vale muito. E é isso que ajuda a emagrecer, porque daí tu fica firme naquela proposta. Tu vai validando aquilo, vai testando e vai vendo que tá dando certo. Tá dando certo tanto as roupas, que estão ficando mais folgadas, que é o que importa, e tu tá vendo também que tu sabe lidar com a comida, tanto em festa, quanto no teu dia a dia, tu sabe recuperar um deslize depois que tu dá aquela coisa que todo mundo tem, né, um dia, esses dias eu tive ataque, meu Deus do céu, vi uma Nutella, comecei colocando uma tâmara, daqui a pouco eu estava colocando um bagel dentro. Claro, né, tive uma compulsão, acontece, comigo também, mas o que que eu faço depois? O que que eu compenso? Como é que eu lido com isso? Essa é a paz mental que eu te garanto que existe. Olha, nem sempre a gente consegue seguir um dia inteiro super à risca, super maravilhoso. Tudo bem, no dia seguinte tu capricha. A gente só tem que entender que para emagrecer e para manter o peso é preciso lidar com deslizes. É preciso lidar com coisas inesperadas, programas inesperados, o que fazer, como compensar no outro dia. Isso é uma luta que eu tenho, a luta é boa, né? É uma missão que eu tenho de explicar que o emagrecimento e a manutenção, eles estão juntos. Eles precisam andar juntos, eles são uma dupla inseparável. E ainda tem a compensação, que faz parte da manutenção. Porque tu imagina assim, ó, a gente tem o processo, 4 processos normalmente, né, para ilustrar bem o processo todo. Engordar, todo mundo sabe como é que é. Emagrecer, também todo mundo deduz que já saiba, que é reduzir a quantidade de energia que entra e gastar mais do que precisa para queimar gordura. E a gente tem também manutenção, que é deixar as coisas iguais, né? O que entra é a mesma coisa do que sai, do que a gente gasta. E a gente tem a compensação, que é, pô, comi muito agora, então o que que eu faço para na refeição seguinte ou no dia seguinte eu equilibrar as coisas? Porque uma coisa que eu sempre falo aqui no canal e vou morrer falando, eu vou morrer bem velhinha, porque eu já fiz um combinado que eu vou morrer depois dos 83 só. Botei na minha cabeça que vai ser depois dessa idade, que eu vou ensinar isso para o resto da minha vida. A compensação, ela é a coisa mais incrível que existe, porque se tu come muito agora, o teu corpo não tem capacidade de formar gordura agora. Ele vai deixar uma reserva, ele vai usar o que precisa de energia, aí ele deixa uma reserva dentro do fígado, chamada glicogênio. Essa reserva fica lá guardada no fígado. Se tu continuar comendo, essa reserva transborda, e aí vira gordura. Agora, se tu der um break, né, parar um pouco de comer alimentos que aumentam a glicose e consequentemente vão fazer lá o glicogênio transbordar, se tu consegue dar um break nisso, o teu glicogênio volta para o sangue como energia e não forma gordura. É tão lindo isso, parece tão complicado, mas é bem lógico, porque nenhum tecido no corpo forma de uma hora para outra. Nem cabelo, né? Cabelo demora para crescer, pelo menos o meu. E aqui na franja, meu Deus do céu, depois que eu fiz 50 anos, parece que minha franja não cresce. Ai, que coisa, que karma essa franja. Então, nenhum tecido do corpo se produz muito rápido. A gordura também não. Então, tu tem o tempo de pensar, puta, olha só, comi muito agora, amanhã eu vou dar um break, na refeição seguinte eu vou tomar um chá, vou comer uma sopinha, com uma salada, vou equilibrar as coisas. É bem óbvio isso. E não sei se tu sabia, mas pensa, tu tem um tempo para recuperar o prejuízo numa comilança. E isso diz tudo sobre emagrecimento. Porque no momento que tu sabe não engordar, emagrecer é uma vez só que tu faz. Teoria perfeita, né? Agora vamos para a prática. E aqui eu vou deixar não sei onde é que vai estar aqui um vídeo, com mais detalhes sobre esse movimento do emagrecer e não engordar mais. Assiste aqui.